Ano passado, 240 mil pessoas deixaram a Califórnia e ele foi exatamente um dos estados onde a minha empresa me ofereceu para morar. Eram 3 estados na mesa: Nova York, Califórnia ou Texas. 3 salários parecidos, mas 3 realidades completamente diferentes. E tudo se resumia a 3 números: o imposto sobre o salário, que é altíssimo em algum desses estados, o valor do aluguel e principalmente o porquê que tanta gente estava saindo desses estados nos últimos anos. E eu confesso, a Califórnia realmente mexeu comigo. O clima, o sonho, tudo. Mas quando a gente parou pra fazer a conta no papel... Deu uma diferença por mês, cara, que a gente não acreditou, era gritante. Bora entender. Pra quem tá ouvindo isso agora, há 4 anos atrás a gente largou tudo no Brasil. E de repente a gente tava com uma escolha na nossa mão que decidiria os próximos 5, 10, 20 anos da nossa vida. E assim, gente, o medo de errar era muito grande. Porque ser imigrante não é algo simples, não é algo fácil. E 3 cidades nos demandavam 3 possibilidades, 3 vidas totalmente diferentes. E a escolha errada poderia custar caríssimo pra gente. E assim, galera, a gente não escolheu por vibe. A gente sentou e analisou friamente o valor do imposto, o valor do aluguel e entendeu o porquê que muita gente estava deixando esses estados. Mas antes da gente entrar no primeiro estado, é só importante deixar eu falar um ponto aqui. O imposto que a gente está falando é um imposto federal e não um imposto estadual. O imposto federal aqui nos Estados Unidos, que você paga no estado inteiro, ele começa em 10% para a faixa de renda mais baixa, mas pode chegar até 37% para rendas maiores. E esse valor a gente ia pagar morando em qualquer um desses 3 estados, já que é o imposto de renda federal. O que decide, então, é o imposto de renda que vem em cima desse imposto de renda federal, que é o imposto de renda estadual. Um dos estados, que é o Texas, não cobrava nada, um morde quase 11% e outro, pasmem, passa dos 13%. Começando com a Califórnia, que tem o imposto de renda mais alto do país, estadual, com 13,3%. Eu e a Júlia, a gente foi lá visitar um amigo nosso numa cidade que fica do lado de São Francisco, chamada Tracy, e pasmem, aquela casa lá pra comprar custava $800 mil e ela ficava 2 horas de São Francisco. Não era nenhuma região tão próxima assim, pra você ver como é caro. Por esse preço, esse valor é considerado barato. Se ele quisesse morar perto do escritório, mais próximo de São Francisco, a casa facilmente ia chegar em mais de $2 milhões. E pra quem tá alugando, que eu tenho certeza que é o seu caso, você tá vindo pros Estados Unidos, um apartamento de 2 quartos nessa cidade de Tracy, que eu falei pra vocês, sai em torno de $2.400 por mês. Mas, se você pegar esse mesmo apartamento de 2 quartos bem menor em São Francisco, ele chega a $4.200 a $5 mil por mês de moradia. E aí você escolhe: eu vou querer morar num lugar longe ou eu vou querer morar num lugar perto, mas aí vai doer meu bolso, entendeu? Então é uma decisão complicada quando você é imigrante, mas você tem que analisar os dados. Morar na Califórnia era realmente o meu sonho, eu queria muito. Mas quando a gente começou a ponderar as coisas, a gente começou a perceber que ia ser inviável. Porque assim, morar perto do trabalho ia falir a gente. E se eu morasse longe, ainda assim ia ser 1h30 de distância e também não era nada barato. E além de tudo isso que a gente viu aqui até agora, tinha um outro fato. 240 mil americanos deixaram a Califórnia, cara, entre 2024 e 2025. E não é mistério porque que eles estão saindo. A Califórnia é o segundo estado mais caro dos Estados Unidos, só perde pro Havaí. E os americanos estão cansados de muitos impostos e não estão vendo tanto retorno assim. E aí o segundo estado que a gente avaliou foi Nova York, mas assim, Nova York também tem um imposto estadual altíssimo. É 10,9% da renda no topo da faixa salarial. Só que assim, se você mora em Manhattan, pode ganhar quase 4% a mais de imposto no seu salário só do estadual. E o custo de um aluguel de um apartamento de 2 quartos, pra vocês terem uma noção, fora de Manhattan é $4.500. Dentro de Manhattan, Julian, passa fácil, sabe de quanto? Quanto? De $6.500. Meu Deus, imagina, tá pobre. você fale. Não tem como, você não tem como pagar suas contas direito. E assim, gente, Nova York realmente brilhou também aos nossos olhos por ter um estilo de vida muito parecido com o que a gente já levava lá no Brasil, que era em São Paulo. É uma cidade muito parecida com São Paulo. Tem várias pessoas andando na rua, você anda de metrô pra cima e pra baixo. Então a gente já estava muito acostumado com esse estilo de vida, era algo que nos brilhava os olhos nesse sentido, achando que a adaptação ia ser mais fácil. Mas a gente lembrou que Nova York tem um dos invernos mais rigorosos do país. E isso foi algo que nos fez repensar muito nessa ideia, porque a gente não tá acostumado a ter que lidar com neve e ser imigrante já é difícil. Então seria mais um empecilho na nossa adaptação aqui. Então a gente veio de um país tropical, a gente queria um clima mais parecido com o lugar que a gente veio. E como eu falei sobre a Califórnia perder gente, Nova York também perdeu gente. Foram 121 pessoas que mudaram de Nova York e o motivo é igualzinho à Califórnia: altos impostos e
custo de vida altíssimo. Lembra daquela conta no papel que eu falei que a gente fez antes de se mudar lá no início do vídeo? Naquele ponto, com Califórnia e Nova York fora, a diferença pro Texas, gente, já tava gritante. E chega o Texas, exatamente o oposto dos outros dois estados. Por que eu tô falando o oposto? Primeiro, porque o imposto de renda estadual aqui no Texas é zero. O custo de vida é muito menor, né? Tem aluguéis muito mais baratos e é o estado que mais ganha gente do país inteiro. Tem muita gente se mudando pro Texas, exatamente o oposto dos outros dois, que são recordes em perder gente. Então agora deixa eu te compartilhar a conta que a gente falou, que a gente usou, que é basicamente quanto de dinheiro vai sobrar pra mim no final do mês se eu morasse nesses três estados. A gente usou um salário de $150 mil por ano de simulação, mas o importante é a proporção que vai sobrar entre os estados. Então, com um salário de $150 mil por ano, sobrava no final do mês aqui no Texas aproximadamente $5.800 por mês. Na Califórnia, isso ia para $3 mil e em Nova York caía para $1.700 que sobravam por mês. A diferença do Texas para Califórnia é quase $2.700 todo santo mês de diferença se a gente morasse na Califórnia ganhando 150 mil por ano. Detalhe, base, tá? É fictício esse número, é importante saber a proporção, como eu falei. E por ano dá uma diferença de, pasmem, de $33 mil. Mais de $33 mil aqui, ó, na minha conta. 33.450 só por ter uma montanha a mais e etc. Então, assim, realmente não teria valido a pena pra gente, até porque a gente era imigrante, tinha acabado de chegar. E aí, quando a gente parou de brigar e a gente realmente viu o quanto de dinheiro sobrava, eu chorei, galera. Mas assim, eu não chorei de tristeza, eu chorei de alegria. Alegria por saber que a gente fez a escolha certa, que a gente veio morar no estado certo. E é por isso que a gente escolheu o Texas, assim, não é porque é o melhor estado do mundo. Afinal, o calor aqui, cara, é de derreter. Não é brincadeira. E a Califórnia, ela ainda mexe com a gente. Vira e mexe, a gente fala, cara, será que a gente muda e tal? Mas a gente pensa e fala assim, imigração é evolução, tá? A gente chegou aqui. Primeiro, o importante é fazer o quê? Se estabelecer, né, começar, gente? né? Começar. Porque, assim, a vida aqui é uma caixinha de surpresas. Você não precisa começar no lugar perfeito, você não vai estar no lugar perfeito. Vários membros do nosso canal falam assim, nossa, mas eu vou achar a melhor casa quando eu imigrar, cara. A gente tá falando de estado, mas assim, imagina achar a melhor casa. É só um exemplo. É só um exemplo. Fique sabendo que você vai mudar várias e várias vezes. Ela não vai ser a melhor casa, você vai odiar a região por algum motivo. Uma coisa vai acontecer que não tá no seu planejamento. E a vida é assim, né, gente? Cada dia é diferente do outro, a gente vive mudando e se adaptando às coisas. E se você quiser ajuda mais de perto, acessa casalshin.com. Lá a gente tem várias ferramentas gratuitas que podem te ajudar. E se você virar membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês, você desbloqueia um monte dessas ferramentas. Inclusive tem uma ferramenta chamada Plano de Imigração, que ela te dá os 3 melhores vistos, exatamente o que você tem que fazer. Exato. É uma ferramenta que eu gostaria de ter tido Com certeza. antes de se mudar pra cá, falei. E até ajudado demais, gente, no nosso planejamento. Então, já acessa agora pra você se planejar o quanto antes. E tem uma coisa assim, que nenhuma planilha de valor vai mostrar, que é pra onde as pessoas estão indo. Como a gente falou pra vocês, Nova York e Califórnia estão perdendo gente, mas os estados que mais crescem são Texas e Flórida. Não é à toa que Flórida também não tem imposto de renda estadual. E, mais uma vez, galera, ser imigrante é difícil, mas com muito esforço e planejamento e força de vontade, você vai chegar lá. Não importa o estado, o importante é o primeiro passo, é começar. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal pra mais. A gente vai ficando por aqui diretamente de Austin, Texas! não. Picaracateu.